Hoje eu vou conversar com vocês sobre uma história que está fazendo 150 anos. É a história de Alice através do espelho. Antes de saber então um pouquinho mais da história, eu já convido você a deixar o like, compartilhar com os amigos e se inscreve no meu canal para não perder nenhum conteúdo. Em ventura então desses 150 anos de Alice através do espelho, a Darkside nos presenteou com essa linda edição comemorativa. Bom, gente, então aqui nessa continuação de Alice no País das Maravilhas, Lewis Carroll, que é o autor da história, nos presenteia com mais um pouco de sua genialidade. Matemático e exímio jogador de xadrez, ele conduz aqui a história com maestria, colocando então as jogadas de xadrez num contexto muito original. Aqui então nessa história nós podemos perceber que a nossa querida Alice está mais velha, porque aqui a história se passa no inverno. São 6 meses depois da primeira história, Alice no País das Maravilhas, em que ela se passa no verão. Entrando então no contexto da história, a Alice está sentada perto da lareira para se aquecer com sua gatinha Dinah. E uma coisa muito interessante é que a Dinah aqui teve filhotinhos, 2 gatinhas. A Alice então está entretida com as gatinhas, conversando com elas como sempre, né? Faladeira e muito esperta. À sua frente também temos uma mesinha com um tabuleiro de xadrez onde a Alice está jogando com a gatinha. Mas o curioso aqui no contexto da história é que a Alice vai começar a se questionar sobre a casa do espelho. Ela vai estar intrigada olhando para o espelho sobre a lareira e vai perceber que lá do outro lado do espelho existe uma casa que é muito parecida com a dela, mas que não é a dela não. É a casa do outro lado do espelho. Muito curiosa como sempre, e sem saber ao certo como, ela vai conseguir atravessar o espelho para saber o que tem lá na casa do espelho. A sala, como eu já disse, é muito parecida com a sua, mas ela está invertida. E ela até acaba percebendo isso também, porque as capas dos livros na estante estão com as palavras todas trocadas, todas ao contrário. O tabuleiro de xadrez também não é o mesmo. Aliás, as peças do tabuleiro estão conversando entre si, ou melhor, discutindo. A Rainha Vermelha então aqui vai estar discutindo uns assuntos com o Rei Vermelho e todas as outras peças também vão estar conversando entre si, só que o que a Alice vai perceber é que ela vai começar a falar, só que eles não a ouvem. Então ela vai começar a interagir com as peças do tabuleiro, só que as peças vão ficar intrigadas, elas vão achar que alguma coisa está acontecendo, só que elas não sabem o porquê. Como, por exemplo, a Alice vai manipular essas peças e colocar de um lugar para outro, só que as peças vão achar que é por conta de algum fenômeno aí misterioso. A Alice vai ficar cansada de tanta bobagem que ela está vendo e ouvindo, que ela vai perceber que do outro lado da porta existe um jardim e é para lá que ela vai. Num determinado momento aí da história, ela vai perceber que há um enorme tabuleiro de xadrez feito com a grama do jardim, onde as peças aí desse tabuleiro são já personagens conhecidos da primeira história de Alice. Só que ela vai ficar muito chateada porque ela vai perceber que ela não tem lugar ali para fazer jogadas, né, para participar do jogo. Só que a Rainha Branca, a filha da Rainha Branca, não vai poder participar desse jogo. Ela vai então convidar a Alice para participar, começando como um peão. E é muito bacana, pessoal, aqui dentro do livro, de qualquer uma das edições de Alice através do espelho, nós poderemos ver o tabuleiro de xadrez e todas as jogadas. Olhem aqui, como vocês podem ver, a edição está maravilhosa. E nós temos então aqui dentro do livro o tabuleiro de xadrez, as peças, né, a posição das peças e todas as jogadas. Por isso que eu volto a falar, gente, esse segundo livro, na minha opinião, é assim até mais genial do que Alice no País das Maravilhas. Aqui nós podemos ver também várias estratégias e trocadilhos, jogos de palavras e até mesmo questões matemáticas a serem resolvidas.
E o que eu posso dizer para vocês é que ao final aqui dessa partida, a Alice, que começou como um peão, se torna rainha. E o que isso quer dizer? Tem como referência a transição da passagem da infância para a vida adulta. Porque assim como a Alice da história, a Alice Liddell, que é a inspiração para a história de Alice no País das Maravilhas, já estava moça, porque esse livro foi lançado anos depois da primeira edição de Alice no País das Maravilhas. Então o autor quis deixar aqui para Alice um presente referenciando a passagem dura que é da vida da infância para a vida adulta, todas as adversidades que nós temos que enfrentar, como na partida de xadrez. Aliás, até a referência aqui de se passar no inverno, onde tudo é mais frio, não é tão alegre, sutil e revigorante como a energia do verão. Aqui nós vemos então também o apelo de Lewis Carroll a Alice para que ela não perca em seu coração a essência de criança. Falando um pouquinho aqui das edições que eu tenho em mãos, essa aqui da Dark Side tem uma tradução um pouco mais fácil de se entender. A própria tradutora, a Márcia Heloísa, nos diz que ela quis traduzir de uma maneira que fosse boa até para se ler com uma criança, para que ela entendesse melhor, que ficasse com uma sonoridade melhor. Já a edição dessa edição lindinha que eu tenho aqui da Zahara, edição de bolso, é uma tradução um pouco mais requintada. Não uma tradução que, nossa, eu não vou entender nada do que está escrito, não. É uma tradução, como eu disse, mais requintada, que tem uma sonoridade linda, sabe? Que faz até bem para os seus ouvidos, para o seu olhar de ver as palavras escritas aqui. E não é à toa que essa tradução foi vencedora do Prêmio Jabuti. Essa tradução então fica por conta da Maria Luísa Borges. E o que as duas têm em comum, além da genialidade do autor, são as ilustrações, que são do ilustrador John Tenniel, um ilustrador convidado por Lewis Carroll para fazer já as ilustrações das primeiras edições de Alice no País das Maravilhas. Porque na edição de manuscrito que o Lewis Carroll deu de presente para Alice, foi o próprio autor que fez as ilustrações. Então, nas edições para serem comercializadas, Lewis Carroll teve o capricho de convidar um ilustrador para fazer as ilustrações. E são belíssimas, né, pessoal? Bom, então é isso, gente. Fica então aí a homenagem para os 150 anos dessa história belíssima de Alice através do espelho. História genial. E se você gostou da dica, então não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos. Vejo vocês no meu próximo vídeo. Até lá. Tchau!